dia 27 de maio, às 19h30. Início do segundo jejum da manutenção dos meus projetos de conquistas, com o encerramento dia 28, das 7 às 8 horas da manhã, com a unção nos carros. Procura lembrar, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Segundo jejum da manutenção dos meus projetos de conquistas. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2011. E semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Amém? Por favor, sente-se. Nós vamos ler algumas referências e vamos começar com Deuteronômio 9 e vamos ler do 1 ao 3. Depois eu vou voltar em Deuteronômio, mas não vou seguir agora. Volto depois quando o raciocínio estiver em andamento. Deuteronômio 9, 1 a 3. Deuteronômio 9, 1 a 3. Ouça, ó Israel. E aí você pode colocar o seu nome na frente. Ao invés de Israel, coloque o seu nome. Hoje você está atravessando o Jordão. Isso era o começo da vitória deles. Então é o começo, e nós tomamos posse assim, de vitória. Para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. O Senhor fala para Israel. É o que está falando para nós. Vocês vão atravessar o Jordão. Eles estavam do lado de lá. Agora iam entrar na terra. Possuir. E o Senhor disse para eles que cidades grandes com muros que iam até o céu, com povos, com pessoas, com gente muito forte, eles iam enfrentar. Dentre eles, os Enaquins, que o Senhor disse: vocês já conhecem a fama deles. A fama é que são imbatíveis, ninguém pode resistir a eles. Por quê? Porque os Enaquins eram um povo que media, em média, 4 metros cada homem. Bispa, isso não tem erro? Não tem.
Não tem, não. Você, estudando, você vê que eles tinham, em média, 9 côvados. Cada côvado tem uma média de 45, 44,4, 45 centímetros. Então, eles mediam cerca de 4 metros. Mais altos do que o Golias, que já todo mundo vê como muito grande, 3 metros. Só que nós estamos falando de gente só muito alta. Eram pessoas muito bem preparadas para a guerra. Normalmente, esse povo, esses gigantes, eles começavam como Golias a ser preparado para a guerra com 5 anos de idade. Os meninos com essa idade já começavam a sofrer treinamento de guerra. Então, eram pessoas muito bem preparadas. Gente grande, gente forte e gente bem treinada. Não estamos falando de pessoas comuns. Deus não estava falando de gente comum. Tanto é que o Senhor diz aqui, vocês já ouviram falar, conhecem o que se diz a respeito deles. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Quer dizer, a fama deles é que eles são imbatíveis. Ninguém pode com o Enaquim. Eles são grandes e imbatíveis. O Senhor disse que as cidades eram maiores, gente imbatível, situações grandes, impossíveis de serem vencidas. Mas ele disse, eu vou adiante e vou exterminar. E aí vocês vão chegar e já vão expulsar. Então Deus ia na frente para criar as situações que eram necessárias, enfraquecer, confundir e etc. E eles iam apenas para expulsar. E o Senhor prometeu. Então, nós já iniciamos aqui com o espírito que Deus lança sobre nós, é que nós estamos entrando em uma fase de derrotar gigantes. Nós temos plantado em Deus. E muitos de nós temos gigantes diante de nós, situações que aos olhos humanos são impossíveis de serem vencidas. Mas o Espírito que Deus lança sobre nós nessa segunda-feira, para os que estão aqui, é esse. Nós entramos agora num tempo de derrotar, de derrubar gigantes. Gigantes vão começar a cair. Guarda isso e anota aí, para você não esquecer, bebe do Espírito. Gigantes vão começar a cair. Mas vamos seguir para primeiro a Samuel 17, 45 a 50. 1 Samuel 17. Quarenta e 50. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu
eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Ele foi falando tudo que ele ia fazer. Ó, o espírito da fé viva. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos inimigos selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, mas a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Aqui nós temos um outro gigante. Ele não tinha 4 metros, mas ele tinha 3, com treinamento pesado. E se ele fosse um sujeito fácil de ser derrotado, ele não teria ficado lá 40 dias, aparecendo de manhã e à tarde, falando um monte de asneiras, humilhando, desafiando Israel e o rei com um exército escondido, com medo dele. Davi tinha 3 irmãos que eram soldados de Saul. Eles eram do exército de Israel. Gente que sabia usar a espada. Estavam escondidos porque o Golias era aterrorizante. E você vê que quando nós falamos de fé, e nós líamos hoje, que o que leva, quem é nascido de Deus vence o mundo, e você só vai vencer por intermédio da fé, está lá em 1 João 5, você só vai vencer os obstáculos pela fé. Não tem como o cristão vencer gigantes e adversidades se não for pela fé. E quando uma pessoa ela manifesta uma fé diferente, uma fé sobrenatural, uma fé viva, e a fé não é viva se ela não tiver coragem, e nós vemos aqui que o Davi não sabia nem sequer pegar numa espada. Então, está provado de que essa história, de que se a pessoa ela deve se capacitar, ela deve estudar, ela deve fazer um monte de coisa, mas na hora de vencer, se você não manifestar uma fé viva, se você for a base do seu currículo, pode ser que você seja derrotado. Quando você vai na dependência do Senhor, Deus pode te honrar. Quando você confia nos seus conhecimentos, na influência que você tem, etc. e tal, você pode fracassar. Davi, se ele fosse confiar em outra coisa que não fosse o Senhor, a melhor saída era ter se juntado ao exército de Israel. A melhor saída. Porque isso aqui, nitidamente, era uma atitude, na lógica, de alguém que queria se suicidar. Queria morrer. Porque, de forma alguma, se o exército de Israel inteiro estava escondido há 40 dias com medo desse homem aqui, significava um perigo imenso. Então Davi, com uma espécie de estilingue, uma pedra na mão, encarar esse gigante, é porque ele estava totalmente possuído pelo espírito da fé. Totalmente possuído pela fé
viva. Tanto é que antes dele pegar a funda e a pedra, ele falou tudo, e só alguém que está movido pelo Espírito, dominado por uma fé viva, falaria o que ele falou aqui. Hoje, o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Hoje, eu vou dar todo o exército filisteu, os cadáveres para as aves. Hoje eu vou te derrotar. Hoje toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você vem contra mim com espada, com lança, com tudo que você tem direito. Mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Era o que ele tinha, a fé. Então, às vezes a pessoa não tem nada. Ou às vezes ela até pode ter. Mas quando ela decide que ela vai deixar tudo de lado e depender de Deus, que às vezes tudo que ela tem não tem valido de nada. Diploma, conhecimento, influência, não tem significado sucesso. E às vezes a pessoa também não tem nada disso, independente. Quando ela decide ir pela fé, quando ela decide enfrentar os gigantes da vida dela, e enfrentar praticando uma fé viva, ela derrota. Ela derrota, seja lá o que for que se coloca no caminho dela. Então o Senhor prometeu lá para Israel que eles estavam atravessando e atravessando o Jordão para começar uma nova etapa na vida. E era a hora da vitória. E que eles iam enfrentar coisa muito grande, mas que ele estava indo na frente. Inclusive os Enaquins, que tinham fama de serem imbatíveis. Mas o Senhor estava dizendo, eu vou exterminar e vocês vão expulsar. Nós vamos trabalhar junto e nós vamos ter essa vitória. O gigante Golias estava há 40 dias fazendo a bagunça em Israel. E ninguém tinha poder de reação. Até esse rapaz, com seus 17 anos, manifestar uma fé viva que ninguém tinha manifestado ainda. E aquele monstro que parecia invencível, de repente estava com o rosto em terra, derrotado. E derrotado para sempre. Então, às vezes, a pessoa olha para uma situação e ela se intimida, porque aquilo aos olhos humanos é intransponível, é impossível dela ultrapassar. Mas quando ela tira a visão dela daquilo e deixa aflorar a fé sem coragem não é viva. Ela põe na frente a fé viva. E a fé viva tem coragem, tem ousadia, e por aí vai. E ela encara aquilo. Ela derrota. Foi o que aconteceu aqui. O Golias foi contra Davi com tudo que ele tinha direito. E Davi foi no nome do Senhor. E esse gigante caiu. Ele foi derrotado. Porque esse rapaz que não sabia pegar numa espada, colocou a fé em prática. Aí olha aqui, vem aqui para 2 Samuel 21. Segundo Samuel 21, 20 a 22. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura, era gigante também. Não tenho a medida, a altura dele, mas era gigante também. E que tinha 6 dedos no pé. 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa e Engate e foram mortos por Davi e seus soldados. Aqui era um outro gigante.
Só que, com 24 dedos, era um monstro. Se você firmar só com esses 3 dedos aqui e deixar o dedinho de fora, você não tem força. Mas quando você segura com todos os dedos, a tua força é outra. Imagina um 6º dedo. É só você fazer a experiência. Ó. Você não tem a mesma força sem um dedinho. Imagina um 6º dedo nas mãos, em cada mão, em cada pé. O equilíbrio, a força, a capacidade de manusear desde espada, lanças e tudo mais. Ele tinha 24 dedos. Foi derrotado também. Sabe por quê? Porque o Senhor dos exércitos era o Deus de Davi. O Deus do exército de Israel. Foi derrotado também. Então não importa que gigante seja Enaquim, que seja Golias, que seja o de 24 dedos. Seja lá qual o gigante que cruza o nosso caminho. Ou às vezes pode acontecer de estarmos com os 3. Os 3 foram derrotados. Nenhum sobreviveu para contar a história. Quem saiu na frente foi o povo de Deus. Todos esses gigantes, homens considerados imbatíveis, com uma força além, com um treinamento superior, com uma capacidade de vencer guerras superior a Israel. Mas o Deus de Israel era o Senhor, que é o meu Deus e o seu também. Todos os gigantes caíram. Porque a fé foi colocada em prática. E eu vou repetir. Nós entramos num tempo de derrubar gigantes. Eu falava com Deus hoje. E o Senhor colocou isso no meu espírito. E foi o que eu garanti na minha reunião de pastores, para dizer a todas as pessoas que iam estar nas reuniões, que estão nas reuniões hoje, que estamos tendo. Diga a todos, nós entramos num tempo de derrubar gigantes. Nós vamos começar a derrubar gigantes. Muitos de nós estamos com os gigantes à nossa frente. E eles começarão a cair, vão começar a cair. Gigantes, situações impossíveis, imbatíveis aos olhos humanos, vão começar a cair. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas você precisa preparar o teu espírito para isso. Porque tinha um exército escondido e não tinha coragem de enfrentar o Golias. Isso significa que não é qualquer fé. Porque Deus não pôde operar na covardia do exército de Israel com Saul. Deus não pôde operar. Quantas vezes Deus quer dar a vitória, mas a pessoa não tem a força, não coloca a fé, a ousadia, a determinação que Deus está esperando. Não se posiciona com a coragem que Deus está esperando. Tanto é que o Senhor falou o quê? Vocês estão atravessando o Jordão. Vocês vão enfrentar cidades maiores que vocês, povos imbatíveis, cidades que têm muros que vão até o céu. Quer dizer, coisa grande. Mas eu vou exterminar e vocês vão expulsar. Quer dizer, é trabalhando em conjunto com Deus. Quem teve que se colocar na linha de frente por Golias foi o Davi.
Se você não encara o gigante no olho, se você não vai até ele, se você não manifesta a fé, Deus não pode te dar a vitória. Deus não pode. Você vê que ele lançou a fé. Hoje o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Tem gente que ao contrário, ele diz, hoje vai ser um dia difícil. Hoje não vai dar nada. Hoje vai ser difícil. Hoje vai ser difícil. E não, nada vai acontecer. Muitos, o que sai da boca dele é exatamente isso. Não está dando certo, não está acontecendo. Esse é o espírito que ele deixa dominar a vida dele. E você vê que não tem duas maneiras de vencer. Hoje o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Hoje eu vou dar os cadáveres do exército filisteu inteirinho para as aves. Hoje eu vou te vencer. Você vê que Deus espera esse espírito em nós. Essa capacidade de dizer exatamente isso. Esse gigante já está derrotado. Essa vitória me pertence. Essa muralha já ruiu. Esse problema já foi definido. Eu vou enfrentar essa situação e Deus já me deu vitória. Eu não vou recuar, eu não vou retroceder. Eu vou encarar essa situação. Às vezes a pessoa não vai além, porque ela olha para algo e ela diz, isso não é para mim. Como não é para você? Que espírito é esse? Você já parou para pensar? Se Jael tivesse dito, Senhor, mas os Enaquins não... É impossível, Senhor. Enaquim já não vence, Senhor. Realmente eles têm fama de imbatíveis. Se Davi tivesse dito a mesma coisa que o exército de Israel estava mostrando. Senhor, não dá para enfrentar Golias. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Não é para mim. Sabe por quê que tem tão poucos cristãos bem-sucedidos? Porque muitos cristãos, ao invés de viver uma fé viva, vivem uma religião e se tornam pessoas acomodadas, passivas. Elas se deparam com alguma coisa e só ficam falando, é a luta, é o problema, o gigante é muito grande, é muita pedrada, é muita batalha, é muito isso, é muito aquilo. Quando Deus está esperando que ela olhe e diga, não! Eu posso enfrentar isto sim, porque Deus é maior do que isso. Deus espera isso de nós. Deus espera que você seja capaz de dizer que você pode enfrentar sim. O Senhor, bambambam, não sei das quantas, o Todo-Poderoso, o poderoso chefão, o que manda, assa, frita, cozinha, que diz que vai fazer e vai acabar. E você diz, não, eu não temo, eu encaro sim. Deus espera isso. Às vezes a pessoa está com medo do chefe, está com medo de ameaça, está com medo de problemas, está com medo de uma dificuldade, de uma má notícia que se levantou. Quando Deus está dizendo, está com medo da concorrência. Quando Deus está dizendo, espera aí, eu sou o teu Deus ou não sou? Você vai andar confiando ou não vai? Que fé é essa que você está manifestando? Qual é o espírito que está em você? Que espírito é esse? Se não for da vitória, se não tiver coragem, se você não encarar situações, olho no olho, sem medo, como é que Deus vai derrotar as situações diante de você? Como? Como é que Deus vai colocar uma pessoa além, se toda vez que Deus quer colocá-la em algo maior, ela diz, isso não é para mim. Eu não tenho capacidade para isso. Você quer ser cabeça ou não quer? É um tal da pessoa orar e dizer, me põe por cabeça, Deus, me põe por cabeça. A hora que Deus começa a trabalhar a pessoa para colocar ela por cabeça, ela começa a ficar com medo. Ah, é muito. Ah, eu não sei se eu tenho capacidade. Você quer ser cabeça ou não quer, meu filho? Você quer mais para a tua vida ou não quer? Se você quer mais, prepare-se para enfrentar gigantes, desafios.
Porque se você não for capaz de enfrentar desafios, como é que você vai para o topo? E lá onde você quer? Para chegar lá, vai ter que passar por gigantes. Vai ter que derrotá-los. Senão você não chega lá. Deus quer levantar pessoas que hoje estão na situação que estava Davi. Davi, nem o pai dele lembrou dele. Nem o pai dele lembrou. Pessoas que estão humilhadas, estão esquecidas, estão sendo rejeitadas. Porque elas estão por baixo. Deus quer levantar essas pessoas. E Deus está fazendo a promessa de levantar. Agora, o que você tem que fazer? Deus não vai fazer. Ele disse, eu extermino, mas você expulsa. Nós trabalhamos juntos. O Senhor ia fazer com que aquela pedra atingisse a testa do Golias. Mas quem tinha que ir lá, separar a pedra, ficar na linha de batalha, encarar o gigante, pegar o estilingue, mirar e lançar, era o Davi. E Deus ia fazer com que a pedra chegasse na testa. Mas todo o resto era o Davi. Colocar a pedra aqui no Golias era com Deus, mas o resto era com Davi. E isso tem que entrar no teu espírito. Tem que entrar. Deus tem prazer na vitória do justo. O tempo todo Deus está trabalhando para fazer do seu povo um povo vitorioso. Mas não tem vitória se não tiver garra para enfrentar todas as situações que se colocam na frente da gente. Que não são poucas, nem pequenas, e muitas vezes, humanamente, imbatível, impossível de ser derrotado. Como o próprio Deus falou. Vocês já conhecem a fama dos Enaquins, não conhecem? Que ninguém pode resistir a eles, ninguém pode com eles. Pois é, mas eu vou na frente e vou dar a vocês vão expulsá-los. E eu vou exterminar e vocês expulsar. Deus quer te erguer e te abençoar. Deus quer que você entre e viva o tempo de glória, o tempo de honra. Mas você não entra, não sai do lado de lá, se você não manifestar uma fé diferente. Se você tem medo de gigante, você não vai viver coisas grandes. Se você tem medo de gigante, se você não encara desafios, então começa a se acomodar e aceitar e não adianta você ficar, Deus me dá essa vitória, Deus me exalta nisso, Deus faz isso. Toda vez que Deus começa a trabalhar para fazer, você se assusta. Muitos são assim. Se acovardam. Gente, eu já vi gente chegar e dizer assim, é difícil, mas é verdade. Que pediu para Deus uma promoção e quando a promoção chegou, ficou com medo e pediu para o chefe para ficar na mesma posição de antes. Isso aí é mais comum do que você pensa. Que a pessoa ficou com medo. A expressão, não me senti capaz. Então, estava pedindo para quê, filho? Você pede. A hora que Deus trabalha para te colocar lá, você não encara aquilo para valer. Pede um negócio. Quantas pessoas que pediram para Deus um negócio? A hora que Deus deu um negócio, o que fez? Não tratou do negócio como devia tratar. Do seu comércio, da sua loja, sei lá o quê. Do seu escritório, sei lá o quê. Não tratou como devia. Não respeitou, não reverenciou, administrando como devia. Trabalhando para investir um trabalho com excelência. Muitos cristãos não são excelentes no seu trabalho.
E isso é terrível. Isso é um absurdo. Tem muita gente que não quer contratar cristão, mas contrata ímpio, macumbeiro, mas não contrata um crente. E eu dou razão. Eu dou razão. Eu dou razão. Porque tem cristãos que envergonham o evangelho. Tem gente que ele faz negócio com ímpio, mas ele não contrata o serviço da empresa do justo, porque o justo não cumpre prazo, mistura as coisas. Não age dentro daquilo que devia agir. Então, você quer ser grande na sua vida? Você tem que colocar dentro da sua cabeça que você vai manifestar uma fé viva e a parte que te toca, manifestando uma fé viva e no seu trabalho, você vai investir com excelência. Você vai colocar o seu melhor para que Deus possa honrar. E Deus está sempre ensinando, mas muitos não querem aprender. Não querem. E aí, é muito fácil uma pessoa cobrar de Deus uma postura quando ele mesmo não assume aquela postura. Então não vai. Se você não sabe ser patrão, não peça para ser patrão. Ah, bicho, mas já não ensina a ter muito? Eu ensino você a ter muito. Agora, o que você vai fazer com isso aí, cada um é que sabe. Se você não sabe tocar o teu negócio, então arruma um emprego. Fica quieto lá. Porque tocar um negócio precisa de cabeça. A pessoa precisa colocar a cabeça dela e pensar como chefe, como um líder. Porque tem gente que ele abriu um negócio, mas a cabeça dele ainda é de empregado. Não mudou. Outra hora ele abre um negócio, o negócio abriu ontem, ele já começa a gastar por conta amanhã. Ele não tem respeito. E assim por diante. Se você quer um emprego, ou quer emprego com serviço, ou só quer um emprego? Porque se você quiser emprego só, realmente a bênção de Deus não vai te acompanhar. Agora, se você quiser o serviço junto também, trabalho, aí Deus vai te honrar. Se você entrar e colocar qualidade naquilo. Tudo que você, a Bíblia diz, não eu, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça com toda a força da tua vida. Porque mais ou menos o mundo está cheio. Gente que quase chegou lá, está assim, ó. Eu quase fui isso, quase fui, quase. Olha, quase, rapaz, mas quase. Você quase chegou lá, mas não chegou. Então, de quase, de mais ou menos, de cheguei perto, o mundo está cheio. E não é isso que a palavra nos ensina. A palavra não nos ensina se é mais ou menos, em nada. A palavra não nos ensina quase chegar em alguma coisa, quase ser curado, ser liberto, ser próspero, quase viver o melhor. A palavra nos ensina a viver o melhor dessa terra. O melhor. O melhor. Mas aí depende da postura de cada um de nós. De cada um. Aí, volta, por favor, aqui para Deuteronômio, que eu disse que depois nós íamos voltar. Deuteronômio 8, 17 a 18. Não digam, pois, em seu coração,
A minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se, vamos juntos, do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Bom, se o Senhor não tivesse interesse em prosperar você, não estaria isso aqui. Também na Bíblia não diria que Ele é dono do ouro, da prata, que Ele empobreceu para você enriquecer. Em nenhum momento eu encontro na Bíblia orientação para você aceitar o pior. Até porque Deus não é Deus da miséria, é Deus da abundância. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, a religião às vezes quer incutir na cabeça das pessoas para elas aceitarem o pior. Isso não está na Bíblia. Você pode ter uma vida plena e deve. Agora, o que o Senhor disse? Eu vou dar a vocês muito. Mas vocês têm que entender que fui eu que dei. Eu dei a vocês. Então dependam de mim. Mas eu dou força para vocês. Eu dou poder a vocês para adquirir riqueza. O Senhor dá. Ele te dá condições para isso. É só você pegar. Ele te capacita. Ele tem interesse em enriquecer, prosperar você. Até para que você glorifique o nome dele. Para que você seja uma estrutura para o evangelho. Ele tem interesse. Deixa eu vir aqui. Só que agora eu vou ler na linguagem de hoje. No 1 Crônicas 29, 10 a 14. Eu vou ler na linguagem de hoje. Para você que eu quero essa aqui. Então, 1 Crônicas 29, 10 a 14. Então ali, em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor. Ele disse, ó Senhor, Deus de do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Tu és grande, poderoso, glorioso, esplêndido, majestoso. Tudo que existe, fala comigo, tudo que existe, no céu e na terra, pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Continua comigo agora. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força. Agora bem forte, podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga comigo, Deus pode tornar grande. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, Deus pode me tornar grande e forte. Ele pode. Diga para essa pessoa, Deus pode tornar grande e forte. Entendeu? Deus pode te tornar grande e forte. Ele pode. E ele conclui dizendo, no entanto, o meu povo e eu podemos de fato não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti. E nós somente devolvemos o que era teu. Eles estavam dando ofertas para o templo. E aí ele disse, Senhor, nós não estamos te dando nada, sabe por quê? Porque tudo vem das tuas mãos, nós só devolvemos. Tudo vem das tuas mãos. O Senhor pode. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Toda riqueza e prosperidade. Minha gente, não existe essa ideia, não no reino de Deus. Que é destino, é cruz, é sina. Não é para mim. Deus não tem para mim. Deus não tem para minha vida sucesso. Não é para mim ter minha casa própria, um bom emprego, uma vida abundante. Não é para mim. Isso não existe. Eu não tenho sorte. A palavra combate.
O tempo e a sorte pertencem a todos. Alguém tem 25 horas aqui? O seu dia? Como não? Tem gente que diz que não tem sorte. Então o dia dele deve ter 25 ou 23. O seu dia tem 24 horas também? Então a Bíblia diz que o tempo e a sorte pertencem a todos. O tempo e a sorte pertencem a todos. Se eu tenho, o meu dia tem 24 horas, o seu também tem. Então a mesma medida que Deus lançou sobre nós, a palavra está aí. A sorte está lançada. Acontece que uns pegam, outros não. Uns possuem, outros não. Uns, quando Deus está falando com ele, dentro, não entra na cabeça dele. Ele já está com medo. Ele não está deixando aquilo fluir dentro dele. É a passividade que impede, é o comodismo, é o conformismo, é a covardia. Tem gente que não tem coragem de arriscar na fé. Ele quer muito, mas ele não quer arriscar em nada. Ele não quer. Quando Deus fala de Anaquim, ele já está fugindo. De Golias, ele está se escondendo também. E o gigante de 24 dedos, ele não quer nem ouvir falar. Ele não encara nenhum. Ele tem medo das situações, dos problemas. Os problemas são mais fortes do que ele. Tem mais força do que ele. Derruba a cama, deprime, mata sonhos. São gigantes. Do mesmo jeito que aquele gigante Golias deixou Israel escondido, tem problemas que tem feito com que pessoas se escondam. São gigantes. A mesma coisa. Talvez você não está vendo, esse problema não é numa forma de um homem, e grandão, fortão. Mas é um gigante. Que faz com que você corra, se esconda, se intimide, se acovarde, se apavore. Faça igual o exército de Israel. Fique 40 dias escondido. E não reage. A glória foi para Davi. Para o nome do Senhor, o nome do Senhor foi glorificado na vida de Davi. Davi é que foi lá encarar. E Davi não era do exército de Israel. Davi não sabia pegar uma espada. Então está provado o seguinte: quem nos dá vitória é Deus. Quem nos dá vitória é Deus. Eu sempre digo que você tem que ter, tem que preparar, tem que ir aquilo. Mas na frente tem que sair a tua fé. O que sai na frente é a fé. Deixa eu concluir o restante da leitura. E vou ler na linguagem de hoje também. E você repete comigo. O que está em Provérbios 4, 23 e 26. Repete comigo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. De novo, eu tenho que ter cuidado com os meus pensamentos, porque eles dirigem a minha vida. É aquilo que eu sempre digo. Você põe na cabeça, você faz, não é? Põe na cabeça, faz. Se você botar na cabeça, você faz. E o pior é que muitos poderiam colocar na cabeça: eu vou derrotar todos esses gigantes, vou passar do outro lado e vou viver tudo que Deus tem para mim, mas ele coloca o contrário. Eu não posso enfrentar esses gigantes, esse gigante é imbatível, isso não é para mim, é maior do que eu, é melhor ficar quieto, não vou avançar, vou aceitar do jeito que está, não dá para mim, estou com medo, estou entregue, o problema é maior e por aí vai. Olha o outro aqui, ó, vamos juntos. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Pensa bem no que você vai fazer. Pensa bem. Se você pensar bem no que você vai fazer, todos os seus planos vão dar certo. Todos os seus planos vão dar certo.
Se Davi tivesse olhado para o Golias, igualzinho Saul e o exército de Israel estavam olhando, o que tinha acontecido? Me diga. Me diga. Golias teria derrotado Israel. Acontece que Davi pensou diferente. Enquanto eles pensavam que não dava, Davi disse o quê? Hoje mesmo o Senhor me entregará você nas minhas mãos. A ideia dele foi diferente, a visão dele foi diferente, a postura dele, porque a fé dele era diferente. E quando você manifesta uma outra fé, então você vive uma outra coisa, um outro resultado. Um outro resultado. Vamos tirar da cabeça aquela ideia que muitos lamentavelmente têm. Eu acho que não é para mim isso, Deus não tem isso aqui para mim, Deus, é melhor eu largar a mão disso aqui, eu abrir mão daquilo ali. Você não pode abrir mão do que você quer. Das suas vitórias, não. É vontade de Deus que você viva coisas grandes. Quem inventou o contrário, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. De jeito nenhum. Todo mundo sabe que a teoria a doutrina da miséria foi instituída aí pela Igreja Católica, onde eles colocavam na cabeça, é só estudar a história. Você estuda, você vai saber. Foi incutido na cabeça do povo que ter riqueza levava para o inferno. Então, quanto mais pobre, mais lugar no céu teria. Isso era para que eles enriquecessem. E o povo foi sendo levado com essa ideia, foi sendo incutido, e ao longo dos séculos, isso vem, e até hoje ainda tem cristãos que acreditam nisso. Até hoje. Que ele não pode ter, ele não pode ter uma vida boa, ele não pode, se ele tiver uma vida boa aqui, ele não vai para o céu. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Se Deus for a tua prioridade, você pode viver o melhor desta terra, porque essa é a promessa do Senhor. Você pode viver. Então o povo de Deus precisa se posicionar. O povo de Deus precisa. O povo de Deus precisa se posicionar, ao contrário do que muitos levam e deixam entrar ideias e ensinamentos que faz com que muitos se sintam coitados. Tem muitos cristãos que até hoje se sentem coitadinhos, pobres, coitados, sofredores na mão do diabo, perseguidos por esse mundo. Só fala de problema, de luta. Muitos cristãos agem como se fossem uma exclusividade do capeta. O capeta só luta com ele, só batalha para derrotar ele, ninguém mais. Ele é exclusivo. O capeta escolheu ele e disse, é esse aqui mesmo, esse aqui eu vou pegar e eu vou investir tudo que eu puder para derrotar a vida dele. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. Então ele quer me matar, quer me roubar, quer me destruir. E assim é todos. Aí o que você faz? Você dá crédito àquilo que ele arma, àquilo que ele prepara, os gigantes que ele levanta à sua frente, as adversidades que ele quer criar para tentar impedir, as situações que ele levanta para tentar fazer você acreditar que não é para você. Que você deve se conformar com menos, com a mediocridade, com aquilo que você não quer. Eu sempre digo o seguinte, você está feliz? Quando alguém diz assim para mim que está feliz com a vida dele, eu digo amém. Mas dependendo da vida dele, eu não vou querer para mim. Eu não vou querer. Eu não vou aceitar. Eu não quero. Então eu já ouvi gente dizer, inclusive, eu já contei isso aqui.
De gente ter a capacidade até de mandar e-mail e dizer que está feliz morando de aluguel, andando no seu carro 78, vivendo não sei o quê. Eu digo, amém, filho, parabéns para você que você é tão conformado assim, eu não sou. Amém, fique com sua casa de aluguel, seu carro 78, eu não quero. Então eu vou respeitar a tua fé, não vou falar nada em relação à tua fé. Viva a tua fé do jeito que você quiser. Agora eu vou viver a minha do jeito que eu quiser. Esse é o espírito que está em mim. Eu não vou aceitar. Eu já vi gente dizendo, eu estou doente, foi o Senhor que me colocou doente assim, é a minha luta e eu tenho que aceitar. Eu já fiquei doente, às vezes fico doente, eu expulso a doença e não quero aceitar. Eu não vou aceitar, porque eu não acredito que o Senhor de repente parou e disse, sabe, eu mudei de ideia. Eu fui aí, fui na cruz, levei todas as enfermidades, mas eu decidi descarregá-las aí de novo. Eu decidi. Todas as doenças de novo. Então, quando o Senhor diz aquilo que eu repito sempre, que Ele empobreceu para você enriquecer, Ele não mudou de ideia. Ele se fez maldito para você ser bendito, Ele não mudou de ideia. Ele se fez pecado para você ser chamado justiça de Deus, Ele não mudou de ideia. Ele se enfermou para você ter saúde, Ele não mudou de ideia. Ele disse que Ele te dá força para adquirir riqueza, Ele não mudou de ideia. A Bíblia está dizendo que o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa, Ele não mudou de ideia. A Bíblia está dizendo, se quiserdes e ouvirdes, vai comer do melhor da terra. Deus não mudou de ideia. Eu vim para que tenham vida, e a vida com abundância. Deus não mudou de ideia. E isso precisa entrar no teu espírito. Deus não mudou de ideia. De jeito nenhum. Vocês estão atravessando o Jordão. Vocês vão enfrentar cidades que muros vão até o céu. E os Enaquins, que têm fama de imbatível. Mas eu darei vitória. Eu vou na frente. Eu vou na frente. Enaquins foram extintos. Gigante, Golias perdeu a cabeça. O de 24 dedos de Gate também foi morto. Não tem gigante que possa prevalecer na vida do verdadeiro cristão que manifesta uma fé viva. Não tem. E quando falamos de gigantes, estamos falando daquele desemprego, daquela perseguição, daquela dívida impagável, daquela perda que parece irreparável, que você nunca vai conseguir recuperar, de problemas que parece que nunca vão mudar, situações que nunca vão sair da tua vida, sonhos que nunca vão ser realizados. Não se acostume em vir para uma reunião, sentar aí, ouvir a palavra. Amém, fui lá no culto hoje, Deus falou. O que Deus falou? Que eu tenho que ser forte. Ah, o que mais, meu filho? Ah, então, corajoso, determinado também, sabe? O que você tem que fazer, meu filho? Tem que perseverar, né? Ah, é isso? Vamos colocar em prática? Vamos prestar atenção no que Deus fala? E enquanto Deus está falando, vai fazendo com que você vai se situando, e aquilo vai sendo desvendado, esclarecido dentro de você. E você já vai se preparando, vai preparando o seu espírito para colocar tudo aquilo em prática. É assim que funciona. É assim que funciona. Porque você falar que eu tenho que ser determinado, muitos nem sabem o que é ser determinado. Nem sabe. É igual a propaganda aquela vez do posto. O homem chega para abastecer e pergunta, tem procedência? Tem. Saiu e falou, Zé, o que é procedência? Então, às vezes a gente está falando de algo, a pessoa não está... o que é? Você precisa entender o que significa andar com Deus, manifestar uma fé, para que você possa ir até o fim nas coisas.
Até o fim. Até o fim. Está muito claro. Tem um Golias, tem um problema. O Davi não pode com aquele problema. Mas, no entanto, ele crê que Deus é com ele. E ele vai contra o problema sem medo. E ele derrota o problema. O exército de Israel olhou para o problema como a maioria das pessoas olham. Eu não posso vencer. E aí o que a maioria faz? Desanima, reclama, cai na cama, fica doente, fica deprimido. Reclama da vida. Mas o que Davi fez? Ele foi contra o problema. Eu posso vencer esse problema. Eu posso viver essa vitória. Ele foi. E assim, os Enaquins, o de 24 dedos, seja lá qual for. Se você tiver um de cada, tiver os 3, eu não sei. Seja lá o que for. Deus está dizendo que nós entramos numa fase de derrotar gigantes. Você tem plantado em Deus. Você tem lançado a sua fé. Então, chegou a hora de você colher. Os gigantes vão cair. Coisas que parecem impossíveis de serem derrotadas. Mas agora é hora. Gigante não cai se você não enfrentar. Gigante não é derrotado se você não enfrentar. Vitória não chega se você não lutar. Em nome de Jesus, vamos partir com tudo para cima, porque Deus está dizendo que chegou a hora de muitas situações que ainda não tinham sido definidas, vão começar a se definir. A partir de já, o Espírito está sendo lançado. Se você pega, você vai começar a ver as coisas acontecerem. Gigantes começarão a cair para a glória do Senhor Jesus. Pessoas que hoje estão envergonhadas, estão na derrota, Deus vai começar a erguer de uma forma em que vai surpreender a muitos que estão ao redor. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Quem se afastou de você vai voltar. Quem te humilhou vai ter que reconhecer que Deus é contigo. Quem não entendeu a tua fé, vai buscar a tua fé. Chegou a hora de gigantes começarem a cair. Nós entramos nesse tempo. Agora vá em frente. Encare, manifeste a fé viva, porque gigantes começarão a cair. Diga comigo, chegou o tempo de gigantes começarem a cair. Chegou o tempo de gigantes começarem a cair. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé no nome de Jesus Cristo.